Quando o Novo Testamento é escrito e os relatos acontecem, perceba que nós já estamos sob o domínio romano. Saímos do domínio persa, relatado em Malaquias, e entramos já na história de Mateus e dos demais apóstolos, e também no livro de Atos, já sob o domínio romano. Mas cadê os gregos nessa história? Existe uma lacuna entre os persas e os romanos. Faltam os gregos. Aonde que a gente encontra isso? Está em todas as Bíblias? Não. Está no livro de Macabeus. Ele conta exatamente como foi o período de Israel sob o domínio grego, helenista, um dos piores da história. Por que é importante a gente saber disso? Porque para a gente entender o que acontece na atualidade, é preciso olhar para o passado. Sim. Nós não vamos conseguir ter uma ideia real do que realmente está acontecendo na atualidade sem a gente entender o que nos trouxe até aqui. Por que eu digo isso? Porque todas as vezes que nós vamos tratar sobre as leis de Deus, dizer sobre o parâmetro moral do Criador, ou o que o cristão deve ou não fazer, ou como o cristão deve ou não se portar, a gente enfrenta muita resistência. Já percebeu isso? E aí a gente cai naquela de doutrinas simplesmente denominacionais. A coisa mais difícil que tem hoje é você conseguir explicar para algum cristão, e não estou dizendo para quem não conhece não, hein? Para quem não conhece é muito mais fácil você apresentar o evangelho de Jesus Cristo do que você tentar mostrar a realidade das escrituras para alguém que já se denomina cristão. E por que isso acontece? A gente tem que olhar para o passado. Aí a gente vai entender como nós chegamos aqui. Pessoal, e o seguinte, ó. O livro de Macabeus, ele é fenomenal. Sabe por quê? Porque ele mostra como aconteceram os embates para apagar do coração do povo de Deus a lei de Deus. E como esse povo resistiu. Inclusive, dando a sua própria vida para manter as leis do Criador, mas não ceder às leis gregas. Então veja só. Normalmente, nós dizemos que nós temos um evangelho ou uma cultura greco-romana, não é isso? Em partes é verdade. Mas nós temos muito mais uma cultura grega do que uma cultura romana. Porque quando Roma se estabelece como reino, ela já vem incentivada ou permeada pela cultura grega. Sim. Então nós temos uma cultura muito mais grega do que romana. E essa cultura grega, quando você lê o livro de Macabeus, ela é um embate ferrenho às leis de Deus. Um exemplo disso são as leis alimentares. Quer ver comigo? Abre aí, o que está escrito lá em Levítico 11? Deu uma cosquinha já aí dentro no peito, foi? Sentiu? Só porque eu falei Levítico 11, já ficou com o pé atrás, não foi? Sabe o que é isso? Fruto da cultura grega em você. Que sem perceber, aprendeu que Antigo Testamento ou Velho Testamento é coisa retrógrada. É coisa que não precisa mais, é coisa que não se aplica mais na atualidade. Mas eu vou mostrar para você que isso é um engano, isso é uma mentira e que tem afastado muitos cristãos da plenitude da bênção de Deus. Abre comigo aí, Levítico 11. Vamos ler aqui. Olha que maravilha isso, gente. Olha que maravilha. Levítico capítulo 11. Está escrito assim, ó. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: fala aos filhos de Israel, estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a face da terra. E falou o Senhor a Moisés e a Arão. Quem foi que falou? Foi o próprio Deus.
O próprio Criador disse para Moisés e para Arão: olha, esses são os animais, dentre todos os animais, que vocês vão poder comer. Então, o que a gente aprendeu? Ou pelo menos o que eu aprendi? Não, isso aí são todas as leis, ou todos os ensinamentos do Antigo Testamento, é para o povo de Israel. Foram leis de Moisés. Negativo. E falou o Senhor a Moisés. Entenda uma coisa. Tudo o que Moisés falou não foi do próprio coração dele. Foram instruções divinas para todo o povo de Deus. E se você se considera povo de Deus, essas instruções também são para você. Essa é a beleza de tudo isso. É lógico que existem leis específicas para o judeu, leis específicas para o sacerdote, leis específicas que eram para o sacrifício, mas também existem leis para mim e para você, que é gentil, que não é judeu, que não é da nação de Israel. Existem leis para nós também. E se essas leis alimentares são boas para o povo de Deus, não seriam para mim e para você? Mas o nosso coração, muitas vezes, repele isso por dois motivos. O primeiro deles é: nós realmente vivemos uma cultura grega. E o segundo é: durante a história, algumas denominações tentaram retornar para isso aqui. Mas ao invés de retornar e ficar só com isso aqui, colocaram vários outros profetas e pessoas que escreveram sobre as leis de Deus como se fosse algum tipo de revelação extra, uma nova revelação, um novo caminho. Não é isso. Nós trabalhamos com a restauração das Escrituras. Não há nada de novo. O que acontece é nós precisamos voltar para o antigo, para o que já está posto, para as colunas que são os apóstolos de Jesus e que são os profetas de Israel. Quer ver mais uma coisa? Abre aí Isaías 56, olha o que está escrito lá. Que maravilha. Isaías 56. Eu amo esse texto, amo. Pede pro teu pastor pregar aí sobre esse texto, tá? Você vai ver que maravilha que é. Isaías 56 diz assim, ó: assim diz o Senhor, guardai o juízo. O juízo aqui é a lei, é o que é certo, é o que é bom, é o que é boa instrução, é o que é correto. Guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a se manifestar. Olha só, bem-aventurado, feliz é o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guardar de profanar os sábados e guarda a sua mão de fazer algum mal. E não diga o filho do estrangeiro, eu e você que não somos israelitas, e não diga você, não diga eu, que o Senhor provavelmente se afastará de mim, não me aceitará no seu povo porque eu sou estrangeiro. Não diga isso. E não diga também o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que é do meu agrado e abraçam a minha aliança. Qual que é a aliança que foi feita? É a aliança que foi feita lá atrás com Abraão, com Isaac, com Jacó e depois renovada em Moisés. Porque assim diz o Senhor a respeito dos estrangeiros, dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem aquilo que é do meu agrado e abraçam a minha aliança. Eu também lhes darei na minha casa, dentro dos meus muros, um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Essa promessa é para mim e para você, que somos estrangeiros. O Criador nos chama para abraçar a aliança que foi feita com Abraão, Isaac e Jacó. Mas como isso é possível, sendo que nós não somos inicialmente povo de Deus, Israel? Através de Yeshua, Jesus, o Messias. Sim, através dele nós fomos, como diz Paulo, enxertados
na oliveira. Enxertados na oliveira verdadeira que é Israel. Alguns ramos foram quebrados para que nós fôssemos enxertados na bênção de Abraão, Isaque e Jacó. E assim, pessoal, esse assunto é muito amplo, é muito grande porque ele tem várias ramificações. Veja, a gente começou falando sobre a lacuna que existia no período histórico entre os persas e os romanos, e estamos falando agora sobre a lei de Deus. Mas isso é muito importante. E esse vídeo é só para despertar a sua curiosidade, para que você não fique bitolado só com o conhecimento que você aprendeu aí na sua igreja. É seu dever, buscar o conhecimento sobre a palavra de Deus. Porque no dia que você estiver diante do Criador, não vai ter o teu pastor com você. Não vai ter o teu professor de escola dominical com você. Vai ser você e Deus. E assim como Paulo nos afirma, cada um dará conta pelas suas próprias obras. Então essa é a nossa intenção. Despertar em você curiosidade. Leia o livro de Macabeus. Veja lá como homens e mulheres de Deus deram a sua vida sem medo, enfrentaram o domínio grego para cumprir as leis do Eterno. Isso é maravilhoso. Nós precisamos dessa coragem que os macabeus tiveram para os nossos dias. Um forte abraço para você e até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe.